Primeira Igreja Batista de Peruíbe, obedecendo aos decretos governamental e municipal, decidiu manter o isolamento social, não realizando cultos públicos, com o objetivo de preservar o bem-estar e a saúde de seus membros e congregados, e contribuir com os órgãos de saúde em conter a proliferação do coronavírus em nossa cidade. Com essa medida, mantemos os cultos virtuais, com a certeza de que todo esse momento irá passar, e em breve estaremos todos juntos. Bom dia, gente bonita! Que alegria estarmos juntos mais uma vez neste domingo para cultuarmos ao nosso Deus, e nós fazemos isto com muita alegria, porque nós reconhecemos que o Senhor é digno de receber toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Por isso quero convidar você a se unir a nós, reúna a sua família ao redor da sua televisão, do seu computador, do seu tablet, do seu celular, e que seja este um tempo de comunhão, de celebração, e que seja um tempo em que você seja grandemente abençoado, edificado pelo Senhor. Vamos então adorar ao Senhor com muita alegria nesta manhã. Bom dia, meus irmãos, é muito bom estarmos aqui nesta manhã para louvarmos ao nosso Deus. Que nós possamos louvar ao nosso Deus em todas as circunstâncias, de qualquer forma, que nós possamos estar ligados a Ele, porque louvar ao Senhor é muito bom. E é bom estarmos juntos nesta manhã. Vamos louvar. Pois prazer maior não há.
E quando eu ouvia, poderoso esse nome poderoso é o nome de Jesus, naquele leito, com mais 8 pessoas dentro de um quarto, eu me senti muitas vezes sozinha.
E quando eu ouvi aquele louvor gravado, simples, uma voz no celular, não tinha nada profissional, ele veio de encontro ao meu coração, alimentou a minha alma, renovou as minhas esperanças. E eu não sabia o que estava por vir. Eu saí do hospital e eu peguei Covid-19 e tive que iniciar, junto com o pós-operatório, o tratamento do coronavírus. Sozinha em casa. Não foi fácil, mas a minha igreja estava junto comigo em oração, a minha família estava junto comigo em oração, e eu pude sentir a cada dia a mão de Deus ali, restaurando os meus pulmões, me curando daquela pneumonia, restaurando os meus rins, e eu jamais imaginaria que semanas depois eu estaria aqui gravando. Eu não tinha fôlego para cantar, eu não tinha como soltar palavras em forma de canção, e Deus sabia o desejo do meu coração de voltar a fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. E eu já estou aqui dizendo que eu venci o Covid. Deus me deu uma nova chance para que pessoas pudessem entender que poderoso é o nome de Jesus, que Ele é invencível, que o seu poder não tem fim, que Ele faz milagres. E hoje eu quero que essa música faça isso na sua vida. Não sei o que você está passando nesse momento, mas essa canção vai entrar aí no seu lar, no seu trabalho, no hospital, aonde quer que você esteja. Deixe que esse nome transforme a sua história. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse
Jesus é poderoso. Jesus é poderoso. Por este motivo nós queremos neste momento orar a Deus, interceder pela sua vida e também por alguns motivos que eu gostaria de compartilhar nesta manhã. Mas se você também tem um pedido de oração e quer compartilhar conosco, você pode enviar uma mensagem neste número que está aparecendo aí na tela, e durante a semana nós teremos o prazer de orar pela sua vida e pelo motivo que você compartilhará conosco também. Gostaria que nós estivéssemos orando pela vida da irmã Wanda. Recebemos a notícia ontem do falecimento do pastor Luiz Ferraz, da Igreja Batista Vida Nova, em São Paulo. E nós vamos orar então para que o Senhor console o coração da irmã Wanda, de toda a sua família, da Igreja Batista lá em Vida Nova, da Igreja Batista Vida Nova também lá em São Paulo. Também gostaria que nós continuássemos orando pela saúde da Daniela, que fez uma cirurgia na semana passada, que ainda inspira cuidados, como também gostaria que nós orássemos pela vida da Luciene Porfírio, que também tem passado por problemas sérios de saúde em relação à sua coluna, que o Senhor esteja também cuidando da vida dela, do irmão Duvaldo, que está lá em Barretos, da irmã Lourdes, que também estão em tratamento, também pela vida do pastor Paulo Real e a sua esposa. Eles são de Maringá, ambos estão com o Covid-19, internados, inspiram cuidados, também precisam das nossas orações. E também gostaria que os irmãos orem pela vida do Heitor, que começou essa semana uma nova fase do seu tratamento em relação à fisioterapia. E o nosso desejo é que esta fisioterapia ela seja muito bem sucedida e que possa dar os resultados necessários que tanto nós estamos aguardando. Então quero convidar você a fechar os teus olhos, a curvar a sua fronte para orar juntamente conosco neste momento. Querido Deus e Pai, nós invocamos o Teu nome neste momento, porque nós temos a plena certeza, a plena convicção de que o Senhor inclina os Teus ouvidos para nos ouvir. Os Teus olhos estão voltados para nós. Eu quero agora, Pai, em nome de Jesus, apresentar ao Senhor estes motivos que aqui foram compartilhados nesta manhã. Queremos colocar no Teu altar a vida da irmã Wanda, como também a Igreja Batista Vida Nova em São Paulo, ó Deus, que estão vivendo agora esse momento de luto, esse momento de dor, que o Senhor, ó Deus, esteja ministrando do Teu consolo, do Teu conforto sobre o coração dos familiares, como também desta amada igreja. Quero colocar também os nossos irmãos enfermos, que estão em fase de tratamento, como o irmão Duvaldo, a irmã Sandra, a irmã Luciene, e tantos outros irmãos que necessitam, ó Deus, de saúde, e sabemos que somente o Senhor tem poder para curar toda e qualquer enfermidade, mas que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um deles. Também pastor Paulo Real, sua esposa, que também estão hospitalizados, que a boa mão do Senhor esteja lá com eles neste momento. E abençoa, Senhor, também todos esses pedidos de oração que estão sendo compartilhados conosco nesta manhã. Visita, Senhor, cada lar, cada família, e ministra, Deus, da Tua graça e da Tua bênção. Nós cremos que o Senhor tem todo o poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, e a nossa esperança, a nossa confiança está em Ti. Pai, muito obrigado pelo Teu cuidado para conosco. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Salmo, capítulo 73, e nós leremos versículos 1 ao 7, depois versos 12 ao 17 e versos 25 ao 28. Diz assim a palavra de Deus: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram, quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Versículo 12 agora. Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas raízes, suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria atraído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil! Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Versículos 26 até o versículo 28. Queridos, o Salmo 73, ele foi escrito por um dos personagens bíblicos chamado Asaf. Asaf era um dos membros da tribo de Levi, a quem Davi encarregava da música de adoração executada no tabernáculo ou na tenda do encontro, antes de Salomão construir o grande templo em Jerusalém. Com o decorrer do tempo, ele parece ter se tornado o líder titular do grupo e, mais tarde, o cabeça de um clã inteiro de músicos do templo. Davi também deu alguns de seus salmos a Asaf, os quais foram conduzidos pelo músico e seus associados em louvor e adoração a Deus no tabernáculo. Mas também ele compôs os seus próprios salmos e, na verdade, a sua vida sempre esteve ligada ao louvor. Quando a Arca da Aliança foi transportada para Jerusalém, ele estava lá entre os que lideravam ali a celebração. Quando o templo de Salomão também foi inaugurado, Asaf desempenhou um papel importante ali na cerimônia da inauguração daquele templo. Entretanto, Asaf, ele tinha uma personalidade bem diferente em relação aos seus companheiros músicos, porque Asaf, ele era um homem muito questionador, ele era muito introspectivo e até certo ponto melancólico. E aqui no Salmo 73, ele compartilha com muita profundidade, honestidade, uma verdadeira peregrinação espiritual na sua vida, porque ele descreve aqui uma fase de sua vida em que ele passa a perguntar: vale a pena servir a Deus? Se você em algum momento da vida
já fez também esta pergunta, com certeza você vai achar muito interessante a exposição deste salmo, porque com certeza alguns questionamentos que Asaf fez, você também já deve ter feito na tua vida. Por isso eu queria pensar nesta manhã alguns desses questionamentos, como, por exemplo, a primeira lição que eu vejo aqui: vale a pena servir a Deus enquanto os ímpios prosperam? Este é o questionamento de Asaf. Vejam versículos de 1 a 3, no verso 12: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Verso 12: vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Asaf, ele observou a vida das pessoas desonestas, e ele chegou à conclusão de que muitas vezes elas desfrutavam de saúde, de riqueza, de popularidade, de segurança, e tudo isso, meus irmãos, foi para ele, na verdade, uma descoberta perturbadora. Na sua época, os israelitas, eles acreditavam na doutrina tradicional da retribuição, algo parecido com o que hoje é conhecido como teologia da prosperidade. O povo de Israel, eles criam que, uma vez que Deus era justo, os homens bons sempre teriam de receber o bem, e os ímpios o mal. E Asaf então ficou muito ansioso, porque a prosperidade dos ímpios simplesmente não lhe parecia uma coisa certa. Como Deus poderia permitir aquilo? Se Deus é sábio, soberano, se Deus é bom, por que Deus permite que os perversos continuem em cena, dando as cartas no mundo e se dando bem na vida? É interessante, meus irmãos, observarmos que o Salmo, ele começa nos revelando que Asaf, ele foi criado ou doutrinado sobre uma verdade, quando ele diz, por exemplo, no verso 1, certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. E ele estava correto, porque Deus, com efeito, é bom. Ele derrama bondade sobre o seu povo, ele derrama bondade sobre aqueles que guardam a sua aliança, ou seja, aqueles que têm um coração puro. Porém, quando nós colocamos tudo isso em xeque, ou seja, passamos a duvidar da bondade de Deus, da sabedoria de Deus, da graça e do amor de Deus, nós deixamos de confiar nele e colocamos os nossos olhos noutra direção e seguimos um desvio que desembocará com certeza em tristeza, frustração, e assim ficaremos decepcionados para com Deus. Asaf, ele duvidou de Deus, ele desviou-se do caminho, porque num dado momento ele afirma que Deus é bom, mas imediatamente ele reconheceu que essa verdade não era uma convicção firme ainda no coração dele. Queridos, falta de fé na bondade de Deus nos faz duvidar, nos faz tropeçar, e corremos o risco de escorregarmos para um tombo de morte, de decepção, de frustração. De repente Asaf, ele passou a comparar, a se comparar, na verdade, com os orgulhosos que ele via prosperar, e para ele não era justo que eles fossem mais prósperos, que eles desfrutassem de maior paz, que eles aproveitassem os prazeres deste mundo,
e ainda assim mantivessem posturas ímpias, tão louváveis aos olhos de outras pessoas. Queridos, não é assim também que nós nos sentimos quando vemos as imagens de alguns ímpios sorridentes, cercados por pessoas saudáveis, que mesmo quando ficam doentes, têm dinheiro para pagar os melhores médicos, os melhores hospitais, têm os melhores convênios e desfrutam das coisas desta vida? Não é assim que nós ficamos quando esses ímpios pensam como é que eles podem se enriquecer. E aí nos lembramos então de um ex-governador e ex-deputado federal que, acusado de corrupção pelo Ministério Público, ele elaborou um projeto de lei para limitar os poderes dos procuradores. Isso não é revoltante? Não nos deixa indignados? Não é assim que nós ficamos quando nós nos lembramos daqueles deputados que se dizem evangélicos lá em Brasília, que oram para agradecer propinas recebidas e ainda tem a cara de pau de dizer que Deus está com eles? Sabe, queridos, às vezes, como o salmista, como o poeta, nós ouvimos e cantamos que Deus é bom, mas por muitas vezes esta declaração nos soa muito distante ou até mesmo de uma forma falsa. Pode ser que agora ou em algum momento da vida esta bondade já não nos pareça mais viva, porque, queridos, há situações que desafiam a nossa fé, levando-nos à amargura, à tristeza, à revolta. O problema de Asaf era que, ao colocar a bondade de Deus em xeque, ele fez de si mesmo e dos outros o referencial para a sua vida. E é justamente aí que reside também o nosso problema, não é verdade? Queridos, o nosso problema é que julgamos que Deus não está nos tratando da maneira que nós achamos que Ele deveria, ou seja, não está sendo bom conosco. Nós julgamos que outras pessoas parecem estar se saindo melhor do que nós deveríamos, e elas são piores do que a gente às vezes. O nosso problema é que nós julgamos que temos que lutar pela vida enquanto os ímpios navegam sem problemas aparentes, sem merecer mais do que eu mereço. Nosso problema é o mesmo de Asaf, é a inveja. E a inveja, meus irmãos, ela está fundamentada na crítica que fazemos a Deus por não termos fé na bondade de Deus. E isto é pecado. A mesma pergunta que Asaf fez: será que vale mesmo a pena servir a Deus? Nós também fazemos. Todos nós sentimos assim quando nós tiramos os olhos de Deus e começamos a comparar a nossa vida com a condição dos outros, com as circunstâncias dos outros. Então, sempre que a bondade de Deus é colocada em xeque, nós colocamos os olhos naquilo que julgamos ser necessidade, e aí tomamos o outro como modelo, e aí concluímos então que servir a Deus ou viver para Deus não vale a pena, não vale para nada. Aliás, afinal, olha como eu estou e veja como o ímpio prospera. Olha a minha vida e olha a vida dele. Mas vejam, queridos, Asaf, ele não parou por ali. Ele ainda continuou refletindo, pensando, e ele chegou a conclusões ainda mais desconcertantes. E aí vem então a segunda questão dele: vale a pena servir a Deus enquanto eu sofro?
Olha só, versículos 4 e 5, ele diz assim: levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades e nem estão cheios de problemas como os demais. Percebe? Asaf passou a questionar o sofrimento dos justos e, ao analisar a sua própria existência, a sua própria vida, a sua própria experiência, ele concluiu que, apesar de toda a sua integridade, frequentemente ele era vítima de aflições, de castigos, de sofrimentos. E aquilo lhe pareceu uma grande contradição. Como o Senhor podia permitir tal coisa? Qual a sua intenção com aquilo tudo? Será que o Criador do universo, o Deus justo, não faria justiça? Lá no livro de Jó, nós lemos lá que, ao deparar com uma situação semelhante, quando ele havia perdido tudo que ele tinha, seus bens materiais, filhos, e aí então a mulher de Jó chega para ele e diz assim: Jó, você ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Parece que a mulher de Jó estava zangada de verdade. E é interessante que na tradição católica há uma história bem parecida. Conta-se que Santa Teresa de Ávila, ela perguntou para Deus por que Deus lhe permitia passar por tantos sofrimentos. E aí Deus então teria dito a ela: é assim que eu trato os meus amigos. E Teresa então respondeu: Senhor, não me admira que eles sejam tão poucos. O que a mulher de Jó, Asaf, Teresa de Ávila e vários outros questionaram foi o escândalo do sofrimento, o abuso da dor, este paradoxo da injustiça que muitas vezes parece prevalecer no mundo. Será que questões assim nunca incomodaram você também? Você já passou por uma situação de injustiça que o fez duvidar da sua fé, a ponto de você questionar para si mesmo: vale a pena servir a Deus enquanto eu sofro? Será que vale a pena? Jó fez esta questão. E muitas vezes nós também questionamos assim. E aí, vemos aqui um terceiro questionamento de Asaf. Vale a pena servir a Deus com hipocrisia? Versículos 14 diz assim: o dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. E o 15 até o 17: se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam, que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. E aí no verso 25 diz assim: quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Agora Asaf achava-se num beco sem saída, porque quando os seus questionamentos chegaram a esse ponto, ele pensou haver chegado agora a um dilema. De repente agora ele passa a raciocinar: puxa, mas se eu tornar público os meus pensamentos, eu escandalizarei os meus irmãos. Vou escandalizar os meus irmãos. Mas se eu também continuar cantando coisas em que eu não acredito,
tornar-me-ei um hipócrita. Você consegue perceber isso? Ou seja, será que vale a pena cultuar a Deus, mesmo em momentos nos quais nos sentimos desanimados, revoltados? O resultado foi que Asaf, num dado momento, ele se tornou um crente em crise. Ou seja, alguém que continuava participando dos cultos por obrigação, que ia ao templo e que oscilava entre o ceticismo e a revolta, que lá no templo trafegava entre o cinismo e a amargura. Vejam que situação terrível, que sentimento terrível. Contudo, é possível que você também já tenha vivido ou esteja vivendo algo parecido, quando muitas vezes no templo, lá cultuando a Deus, você já expressou a sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus, através dos louvores, através das orações, mas lá no íntimo do seu coração, lá no íntimo da sua alma, veio aquela dúvida acerca da bondade de Deus, aquela dúvida acerca da justiça de Deus, sabe, aquela revolta. Puxa, estou aqui adorando a Deus, servindo a Deus, mas por que os ímpios prosperam? Por que eu sofro? Se for esse o seu caso, eu tenho boas notícias para você, porque Asaf, ele reage de forma positiva diante dessas inquietações. Primeiro, Asaf decidiu erguer os olhos. A história dele só mudou quando ele teve uma percepção nova e uma profunda realidade da situação. E isso tudo aconteceu quando ele entrou no santuário de Deus. Ah, meus irmãos, que bom que ele entrou no santuário, que bom que ele não parou de ir ao templo, mesmo que por algum tempo ele houvesse feito isso por obrigação ou cultuado a Deus por hipocrisia. Porque a Bíblia diz que foi ao participar de um culto que os seus olhos se abriram e ele compreendeu tudo. Versículo 17 até o 20 diz assim: então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias todas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Então, Asaf, ao entrar no santuário, ele recupera o verdadeiro equilíbrio espiritual, e aí ele passa a ter uma nova percepção do destino dos ímpios. Asaf agora, ele toma consciência de que Deus esteve sempre com ele, e que de fato sempre estaria com ele o tempo todo. Então o santuário proporcionou a Asaf um ponto de observação privilegiado, um mirante a partir do qual ele pôde ter uma visão mais ampla, tanto da vida quanto da eternidade. De repente ele ergueu os olhos e ele entendeu que no fim de todas as coisas a justiça divina haveria de prevalecer. E aí, ao alcançar essa visão maior, a sua alma encontrou paz, o seu coração encontrou paz. Ele entendeu que os ímpios parecem estar seguros, são prósperos, saudáveis, mas na verdade eles estão num terreno escorregadio e o final para eles não é nada bom. Ele entendeu que o que de fato mais importa na vida não são aquilo que os ímpios têm,
Mas o que mais importa na vida é Deus, é termos a Deus. Querido, mesmo que você não entenda o que Deus está fazendo, ou deixando que os homens façam com você, o que o mundo faça com você, fique perto dele. Mesmo que você esteja revoltado com Deus, contra ele, fique perto dele. Dê um tempo para Deus mostrar quem ele é. Aliás, Deus não precisa deste tempo, mas você precisa. Você precisa desse tempo. Deus, ele resolve algumas coisas ficando ao seu lado. Ele não resolve outras coisas, mas continua do seu lado, porque Deus é a nossa força. Ele é a nossa possessão eterna. Ele é o verdadeiro tesouro do nosso coração. Eu e você temos que recuperar esta visão mais ampla, para que possamos manter a sinceridade da nossa fé. Agora, o nosso problema é que nós vivemos numa sociedade imediatista, numa sociedade materialista, que só leva em conta o tempo presente, e que os olhos físicos são capazes de enxergar, ou seja, aquilo que nós somos capazes de enxergar. Irmãos, nós não podemos nos deixar levar por essa tendência, mas nós precisamos considerar aquilo que tem mais valor, aquilo que é eterno. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 18, ele diz: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão. Mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Irmãos, a mensagem do Evangelho não é para nos satisfazer os desejos, mas para criar em nós um novo e santo desejo. Desejo por Deus, pela glória de Deus na face de Cristo. A boa nova do Evangelho não é que haja uma nova sorte para mim nesta vida, mas que eu fui reconciliado com Deus para viver com Ele na eternidade. Irmãos, o Evangelho não é para o meu suprimento neste mundo, materialmente falando, mas para a minha santificação, sem a qual eu não verei a Deus. Então, a única coisa que realmente importa para nós é Deus, e Ele é tudo o que temos, tudo o que precisamos, porque Ele nos sustenta aqui e depois nos receberá na glória, para vivermos com Ele por toda a eternidade. Asaf também decidiu sondar o seu espírito. Além de entrar no templo, agora ele sonda o seu espírito. E aí então ele resolve focalizar os seus questionamentos, a sua própria alma, o seu próprio coração. Ao invés de ele continuar somente se perguntando: o que está acontecendo com o mundo? Ele olha para dentro de si mesmo e aí ele começa a inquirir: o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? E aí, quando ele fez isso, ele viu-se obrigado a reconhecer que havia sido arrogante, que havia sido ingrato. Versos 21, verso 22, ele diz: percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E aí continua: e no entanto ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra.
Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Então, ele viu que, ao questionar a maneira de Deus lidar com as circunstâncias da vida, ele percebeu que não estava sendo sábio, mas sim tolo e ignorante. Asaf lembrou-se de que, ainda que os maus e os desonestos pudessem desfrutar alguns prazeres, mas eles jamais gozariam a maior das alegrias, a amizade do Criador, a amizade de Deus. Mas essa alegria ele conhecia, mas havia se esquecido dela, desvalorizando o privilégio que era ter Deus sempre ao seu lado. Asaf, ele reconheceu o seu erro, arrependeu-se dele, e aí então ele pegou o seu instrumento e voltou a louvar a Deus. Por quê? Porque o ponto de virada na vida dele foi quando ele entendeu que Deus é o sentido da vida. Sabe, o justo, o servo de Deus, que ama a Deus, que teme a Deus, ele possui algo que o ímpio jamais terá: a comunhão com o Senhor, a amizade com Deus, ser amigo de Deus. Por isso lhe pergunto, pelo que você trocaria esse tesouro? Será que existe algum tesouro maior do que este? E por fim, durante a nossa vida cristã, nós vamos conviver com aqueles que prosperam, com aqueles que desfrutam de uma vida boa, que zombam de Deus, achando que podem viver muito bem sem a sua presença, e vivem de forma desregrada, de forma injusta, desonesta, sem qualquer temor de Deus. Nós conviveremos com essas pessoas. E que os servos de Deus, que procuram viver de forma íntegra, justa, honesta, amando a Deus, nem sempre desfrutam desses mesmos privilégios. E aí, diante dessa realidade à nossa volta, nós questionamos: vale a pena servir a Deus enquanto os ímpios prosperam? Vale a pena servir a Deus enquanto eu sofro? Vale a pena servir a Deus com hipocrisia? Mas sabe, queridos, olhando para a vida de Asaf, nós podemos aprender aqui com ele duas lições importantes. A primeira é que, ainda que nesta vida enfrentemos dificuldades, Deus sempre estará conosco. E a segunda é que, ainda que nesta vida e na próxima desfrutemos alegrias, Deus será sempre a nossa alegria e sempre a nossa maior riqueza. O grande escritor português Fernando Pessoa, numa de suas obras, ele escreveu assim: tudo vale a pena se a alma não é pequena. E eu gostaria de parafrasear o profeta português para dizer o seguinte: cada um que, como Asaf, teve a coragem de fazer as perguntas certas e esperar pelas respostas corretas, pode declarar:
tudo vale a pena se eu tiver Deus em minha vida. Ele é a fonte de toda riqueza e de toda a nossa alegria. Por isso, nesta manhã, você precisa tomar uma decisão diante de Deus em relação aos questionamentos que você também tem feito na sua vida por servir a Deus. Quem sabe talvez ao longo da sua vida cristã você tenha enfrentado lutas, dificuldades, tem passado por momentos difíceis, e aí quando você olha ao seu redor, os ímpios prosperando, vivendo uma vida boa, uma vida tranquila, e de repente você está sofrendo e eles não estão sofrendo, e aí então você passa a questionar como Asaf: vale a pena servir a Deus? Querido, nesta manhã você tem a oportunidade de olhar para si mesmo, de olhar para dentro do seu coração e fazer uma autoavaliação se realmente vale a pena servir ou não a Deus. E hoje você precisa tomar uma decisão. Qual será a sua decisão? Talvez a sua decisão seja: pastor, eu quero servir a Deus, independentemente da minha condição financeira e material, sem ficar me comparando com a prosperidade dos outros. Talvez a sua outra decisão seja: sim, pastor, eu quero servir a Deus, mesmo diante do sofrimento, por mais que eu não entenda os propósitos de Deus neles. Talvez a sua outra decisão seja: eu quero adorar a Deus, eu quero servir a Deus e adorá-lo sem hipocrisia. Eu quero reafirmar as minhas convicções sobre quem Ele é, o que Ele faz, reconhecendo nele o sentido da vida. Eu gostaria que nesta manhã você tivesse a coragem de tomar uma dessas decisões que você está vendo aí na tela. Você está vendo na tela estas três possibilidades de você decidir. Assinale uma delas, ou quem sabe talvez você precisará assinalar a todas, mas que você possa fazer isso com toda a sinceridade do seu coração. Que você possa aproveitar esta oportunidade para declarar neste dia, nesta manhã: sim, vale a pena servir a Deus. Que nesta manhã a sua oração diante de Deus seja esta: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que às vezes eu me vejo às voltas com perguntas às quais não tenho respostas. Mas eu quero, Senhor, nesta manhã declarar que eu confio na Tua bondade, na Tua justiça, eu confio no Seu amor, na Sua graça. Então, Senhor, fortaleça-me para que a nossa amizade jamais seja abalada. Sim, Senhor, esta é a minha oração nesta manhã, e eu faço em nome do Senhor Jesus. Será que você pode fazer esta oração nesta manhã? Quero convidar você a orar juntamente comigo agora. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor conhece profundamente o nosso coração, o nosso interior. O Senhor sabe, ó Deus, os questionamentos que nós guardamos lá no íntimo do nosso coração. O Senhor sabe que muitas vezes também nós agimos como Asaf, questionando: será que vale a pena servir ao Senhor? E nesta manhã nós queremos pedir perdão ao Senhor pelos momentos quando nós colocamos em xeque, em dúvida, acerca da Tua bondade, do Teu amor, da Tua justiça. Perdoa-nos pelas vezes quando nós reclamamos por conta dos sofrimentos que já vivemos, e por conta desses sofrimentos achando que não vale a pena servir ao Senhor. Perdoa-nos
pelas vezes quando nós cultuamos e adoramos ao Senhor com hipocrisia, cantando louvores, orando, levantando as nossas mãos ao Senhor, mas que lá no íntimo do nosso coração nós estávamos guardando estes questionamentos. Será que vale a pena estar aqui? Será que vale a pena todo esse louvor a Deus? Enquanto muitos estão lá fora, prosperando, vivendo uma vida tranquila, e eu aqui. Nos perdoa, Senhor, por isto, mas ajuda-nos a caminharmos com o Senhor, ajuda-nos a fortalecermos a nossa amizade com o Senhor, que nós possamos, a Deus, viver em plena comunhão contigo. Fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança, renova a nossa alegria e nos abençoa e nos ajuda a caminharmos contigo, e que a cada dia possamos desenvolver cada vez mais esta nossa amizade profunda com o Senhor, e que a cada dia nós tenhamos a coragem de declarar: sim, vale a pena servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus que é dependente.
Como